Objeção. É verdade que há apostasia na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas os apóstatas são o joio que permanecerá na Igreja até o fim do mundo, o tempo da ceifa. Resposta. A parábola do trigo e do joio, como outras parábolas e profecias, é mal entendida, mal interpretada e mal empregada por muitos adventistas bem-intencionados. Uma parábola é apenas uma comparação entre coisas terrenas e celestiais e pode ser usada onde for apropriado. Não se deve usá-la onde não se aplica. A parábola do trigo e do joio tem diferentes aplicações. Vamos considerá-las uma a uma. Primeira aplicação. Leiamos a parábola como está na Bíblia. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, 24 a 30, 36 a 39. Não é difícil entender a explicação de Jesus. Recapitulando. A. O trigo representa os filhos de Deus. B. O semeador do trigo representa Jesus Cristo. C. O campo representa o mundo. D. O joio representa os ímpios, filhos de Satanás. E. O semeador do joio representa o diabo. F. A ceifa representa o fim do mundo. G. Os ceifeiros representam os anjos. Nessa primeira aplicação da parábola, os filhos de Deus, o trigo, estão neste mundo e não podem sair deste campo antes do fim, por ocasião da vinda de Jesus. Então, os anjos ajuntarão o joio para ser queimado e levarão o trigo para o celeiro celestial. Diz o Espírito de profecia. Mas o trigo e o joio crescem juntos até a ceifa. No desempenho dos deveres da vida, os justos até o fim serão postos em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os filhos das trevas, para que o contraste seja visto por todos. Assim devem os filhos de Deus proclamar: as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Testemunhos, volume 5, página 100. Segunda aplicação. No Espírito de profecia lemos estas declarações: O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isso como significativo da Igreja de Cristo no mundo. Parábolas de Jesus, página 70. Aqui temos outro campo, a Igreja. Nesse campo há trigo e joio. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a Igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da Igreja. Uma influência opera a favor da purificação da Igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Testemunhos para Ministros, página 46. A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade.
O joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos. O inimigo que o semeou é o diabo. Nem Deus, nem os anjos jamais semearam semente que produzisse joio. A cisânia é sempre lançada por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. Dói aos servos de Cristo ver misturados na congregação crentes falsos e verdadeiros. Anseiam fazer alguma coisa para purificar a igreja. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifesto. Por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo o direito de duvidar da verdade do cristianismo. Nem devem os cristãos desanimar por causa desses falsos irmãos. Como foi com a igreja primitiva? Ananias e Safira uniram-se aos discípulos. Simão, o mago, foi batizado. Demas, que abandonou Paulo, era considerado crente. Judas Iscariotes foi um dos apóstolos. Cristo disse que até o fim do tempo haveria falsos irmãos na igreja. Parábolas de Jesus, páginas 70 a 73. Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja. Mas não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caracteres e motivos. Conhece demasiado bem nossa natureza para que nos delegasse esta obra. Se tentássemos desarraigar da igreja os que supomos serem cristãos espúrios, certamente cometeríamos erro. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, e a colheita é o fim do tempo da graça. Parábolas de Jesus, páginas 71 e 72. Nessa segunda aplicação da parábola, muda-se inteiramente o quadro. O trigo e o joio não permanecerão neste campo, a igreja, até a vinda de Jesus. Como diz o testemunho? Recapitulando os parágrafos anteriores. A. O trigo representa almas convertidas, nascidas da palavra de Deus, verdadeiros crentes, etc. B. O semeador do trigo representa Jesus Cristo. E. O campo representa a igreja. D. O joio representa os membros inconversos, pretensos crentes, falsos irmãos, membros indignos, etc. E. O semeador do joio representa Satanás. F. A ceifa representa o fim do tempo da graça. Quando será a ceifa desse campo? Quando o joio deve ser arrancado. Cumpre-nos entender que o joio representa os que não são verazes de coração, e seu real caráter não está revelado. Por isso, Jesus disse que não devemos julgar caráter nem motivos. Mas, quando o fruto está maduro, o que se deve fazer com o joio? Devemos deixar ainda na igreja a planta má? Definitivamente não. Eles devem ser arrancados ou erradicados. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátema. Testemunhos para Ministros, página 428. Erradicar e arrancar a raiz têm o mesmo significado. Quando uma pessoa que não pensávamos fosse joio agora revela que não é trigo, produz fruto, pecado aberto, e o fruto amadurece, é preciso prontamente tratar de seu caso. O joio deve ser ceifado, desarraigado. O tempo da colheita, nesse caso, é qualquer tempo em que o fruto amadureça. Não podemos deixá-lo na igreja até a vinda de Jesus. A última oportunidade para a ceifa, na igreja, é o fim do tempo da graça, como foi referido acima. Parábolas de Jesus, página 72. Mesmo em nossos dias, há uma ceifa de trigo e de joio, conforme o seguinte testemunho. Foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: eles estão se reunindo em feixes para serem queimados. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhias ou grupos. Disse o anjo:
O terceiro anjo está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Primeiros Escritos, páginas 88 e 89. Esses grupos são atados em feixes, alguns para serem queimados e outros para serem levados ao celeiro celestial. Na vida comum, a colheita do cereal ocorre algum tempo antes de ser levado para o celeiro. São atados molhos e feixes e deixados no campo por pouco tempo. Quando Jesus vier, o trigo e o joio já estarão atados em feixes. Ele, então, levará o trigo para o celeiro celestial, o reino do Pai, e o joio será queimado. Lembremo-nos de que na primitiva igreja cristã houve joio, e o espírito de profecia faz menção de alguns que se enquadram nessa classificação: Ananias, Safira, Simão, o mago, Demas, Judas e outros. Oportunidades lhes foram dadas de se arrepender e mudar a vida e se tornarem precioso trigo. Mas, por amarem o próprio eu e esse mundo mais do que a Deus, foram separados da igreja. A Bíblia e o espírito de profecia não dizem que todo o joio se converterá. O Salvador não aponta a um tempo em que todo o joio se tornará trigo. Parábolas de Jesus, página 75. Nem mesmo no mundo todos os ímpios, o joio, se converterão, mas alguns deixarão as fileiras de Satanás e se tornarão súditos do reino de Deus. Terceira. Aplicação. Além do mundo e da igreja, há outro campo, segundo estas citações. Caso houvesse sido mantida a fidelidade e vigilância, se não tivesse havido sono ou negligência por parte de alguém, o inimigo não teria tido tão favorável ensejo de semear joio entre o trigo. Satanás nunca dorme. Está vigilante e aproveita todo o ensejo para fazer seus agentes disseminarem erros que encontram solo propício em muitos corações não santificados. Testemunhos Seletos, volume 1, página 311. O semeador semeia a palavra. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do erro. Desde a queda do homem, Cristo tem sido o revelador da verdade ao mundo. Por ele foi transmitida ao homem a semente incorruptível, a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Parábolas de Jesus, páginas 37 e 38. A semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Parábolas de Jesus, página 44. Aqui temos outro campo, o coração. Recapitulando as declarações anteriores. A. O trigo representa a palavra de Deus, a verdade. B. O semeador do trigo representa Jesus Cristo. C. O campo representa o coração. D. O joio representa o erro. E o semeador do joio representa Satanás. Quando ocorrerá a ceifa nesse campo? Deve o joio, o erro, ser deixado nesse campo até que Jesus venha, até o fim do mundo? É claro que não. Se o joio, o erro, o pecado, etc., for deixado no coração dos seres humanos até o fim do tempo da graça, eles se perderão para sempre. Quando devem ser arrancados esses males? Sem dúvida alguma devem ser ceifados agora, antes do fim da graça. Outro ponto importante que se deve considerar na parábola do trigo e do joio é a tolerância que devemos ter com os que suspeitamos ser joio. Não podemos julgar os motivos e conhecer os corações. Mesmo que estejamos convictos de que um membro deva ser disciplinado, importa que sejamos cautelosos, porque haverá os que se compadecerão da pessoa, em vez de se colocarem a favor do direito. O espírito de profecia nos diz: se as pessoas forem merecedoras de ser separadas da igreja como Satanás o foi de ser expulso do céu, terão quem lhes tome as dores. Há sempre uma classe que é mais influenciada por indivíduos do que pelo Espírito de Deus e pelos sãos princípios. E em seu estado não consagrado, essas pessoas estão sempre prontas a tomar o partido do erro e pôr a compaixão e simpatia juntamente com os que menos a merecem. Esses simpatizantes exercem poderosa influência sobre outros. Vêem-se as coisas sob um aspecto errado, ocasiona-se grande mal e muitas são as almas arruinadas. Testemunhos Seletos, volume 1,
página 312. Por outro lado, se a igreja sabe que um membro está em pecado aberto e não toma medidas decisivas para arrancar o mal, a própria igreja se torna culpada perante Deus. Ele nos mostra que quando seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar este pecado do meio deles a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posição de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por estes pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. Testemunhos Seletos, volume 1, página 334. Deus considera seu povo como um corpo, responsável pelos pecados existentes individualmente nas pessoas entre eles. Se os dirigentes da igreja negligenciarem descobrir com diligência os pecados que acarretam o desagrado de Deus à corporação, eles se tornarão responsáveis por esses pecados. Testemunhos, volume 3, página 269. Usar a parábola do trigo e do joio para justificar pecado e pecadores na igreja é impróprio, errôneo e enganoso. Não sejamos embalados no berço de uma errônea interpretação da parábola do trigo e do joio.